Você já se perguntou qual é a melhor marca para você trabalhar aí na sua cadeira com o seu cliente? Qual a melhor linha de cosmético? A linha que te traz resultado, que te ajuda com a cliente, ajuda as suas indicações e ainda ajuda você a dobrar o seu faturamento. Para quem não me conhece, eu sou Eliane Guimarães, cabeleireira e especialista em cabelos cacheados. Aqui somos especialista em cabelos cacheados. E olha, para não perder nada desse conteúdo, já toca o dedo aqui em curtir e compartilhar, para que você fique aí atento a todas as novidades dos cosméticos. Eu trouxe aqui para bater um papo comigo um cara fera de cosmético que ele vai te ajudar muito. Olha, e não basta ter uma prateleira cheia de produtos se você não sabe usar de maneira correta e eficiente. Não basta só ter os produtos, precisa conhecer, porque você sabe, conhecimento faz decolar. Você pode decolar com o conhecimento e nos cosméticos não é diferente. Nós precisamos dessa ajuda dos cosméticos para que nós cabeleireiras realizamos nossos trabalhos dentro dos salões, nosso serviço, e ajudamos a nossa cliente continuar em casa o trabalho que desenvolvemos aqui dentro do salão. Olá, tá me ouvindo? Olá, tô te ouvindo. Então tá Tu- bom. Tudo bem? Ótimo, graças a Deus. E você? Um prazer falar com você e te ver agora. Prazer é meu, prazer é tudo meu, com certeza. Hoje nós vamos falar de cosmético, tudo que você entende muito, né? Pois é, não muito, mas entendo um pouquinho, assim. Puxa, e como, né? Então, Pois é. seja todos bem-vindos aqui nesse vídeo agora, nesse bate-papo, que esse cara fera, Wagner Santos. Você deu muitos cursos de gestão, né? Gestão de pessoas. Você é profissional tricologista. E quantos profissionais você não formou aí pelo Brasil, né, Wagner? Pois é, pois é. E você é uma delas, né, que me orgulha muito que você esteja nesse caminho, cada vez mais brilhando. E é isso aí. Fico orgulhoso de ver todos os meus ex-alunos que, quando eu vejo, estão cada vez maior, estão cada vez mais aparecendo. E fico muito feliz de ter deixado uma sementinha aí da educação, independente de onde seja, mas a sementinha da educação no coração de todos vocês. Eu me lembro de uma frase que você sempre dizia: multiplicar. Exatamente. Multiplicar sempre, né? E é isso que a Ensinar, gente. ensinar sempre. E é uma coisa que eu sempre falo também, que a gente nunca sabe de tudo, né? Então, uma coisa que eu levo para minha vida é uma frase que, desde aquela época, que eu digo: quanto mais eu penso que sei, mais eu sei que não sei, né? É isso aí. Então, buscar conhecimento é sempre muito bom, né? A gente sempre está somando alguma coisa a mais. E é isso aí, sobre os cosméticos, para a gente passar hoje nesse bate-papo para os profissionais, é que não adianta ter uma prateleira cheia de produtos, um estoque abarrotado de cosméticos, se a gente não sabe a função deles, para que serve, né, Wagner? Eu acho que a gente precisa cada vez mais estar atento, né, do que está acontecendo no mundo. É claro que hoje os cosméticos estão extremamente avançados, né, principalmente. Então, eu não posso dizer que existe cosmético ruim. Hoje em dia, graças a Deus, não existe cosmético ruim, mas a gente precisa se atentar da mesma maneira que você vai no mercado, né? E hoje tem que ficar de olho nas embalagens, nessas coisas todas, né? Que tanto se fala hoje no mundo e que infelizmente nós brasileiros ainda não estamos ligados com isso, né? Porque eu acho que a gente é um pouco egoísta, a gente só pensa na gente e esquece, né, das pessoas que vêm depois. E essas pessoas vão ser os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, enfim, né? Então, eu acho que não existe cosmético ruim. Existe cosmético que precisa ser modernizado, né? Precisa estar atento ao que está acontecendo no mundo. E é isso que a gente tem que se tocar, né? Acho que é isso que a gente precisa é,
começar a entender um pouco melhor, né? E é muito importante para o profissional mesmo, para decolar na carreira, né? Exatamente. Então, às vezes eu falo, né? Porque eu acho que, graças a Deus, né? Isso vem mudando ao longo do tempo. Mas, pô, Uhum. a gente sabe, quando a gente começou e profissionais que eram já antigos não queriam saber de estudar porque achavam que sabiam tudo, enfim, ficavam parados no tempo e, infelizmente, essas pessoas hoje foram engolidas, né? Aham. Então, você percebe que hoje, mesmo os profissionais mais antigos, dessa nova geração, né? Estou dizendo que a nossa geração já é um profissional antigo, né? Então, Aham. nossa geração já está mais ligado, né? Já está querendo aprender mais, já está indo buscando aprender mais. Então, eu acho de suma importância, né, a gente buscar conhecimento para não ficar parado no tempo em relação a tudo, em relação a cosméticos, em relação a técnicas de serviços, enfim, porque senão, né, hoje em dia, antigamente, a gente chamava isso de onda, né? Então, as ondas, antigamente, o que estava acontecendo nos Estados Unidos demoravam anos para chegar no Brasil. Hoje é online, hoje acontece lá e acontece aqui ao mesmo tempo. Aham. Então, não dá para ficar, tipo, parado no tempo e esperando que as coisas acontecerem. Eu sempre falo, a gente pode ser o primeiro a fazer, né? Então eu falo assim, poxa, mas eu vejo tantos profissionais, e eu cobro muito isso das pessoas que eu trabalho hoje, eu vejo tantos profissionais que se destacaram no mercado, mas por quê? Porque eles foram em busca do diferente, né? E aí a turma aí, o restante espera dois, três profissionais fazer para seguir fazer o que todo mundo faz. Então acho que todo mundo tem a capacidade de fazer. A Aham. diferença é que um corre atrás, outro não, né? Então o outro espera o peixe chegar na mão, enquanto alguns vão pescar, sabe? Sim. E detalhe, né? E quando você está atento, você consegue, você mais que ninguém sabe, porque andou por várias indústrias, né? Você trabalhou para várias importantes e você sabe que saber escolher a marca que dá um suporte para o cabeleireiro que quer correr atrás, essa marca, quando ela responde a esse desejo do profissional, né, Wagner? Isso faz uma diferença imensa na carreira. Eliane, hoje em dia, eu acho, desculpa, né, em as empresas que vão ver essa live, acho burrice a empresa que não dá esse suporte hoje, né? Que Uhum. não consegue dar esse suporte hoje, porque hoje existem concorrências e concorrências e concorrências e concorrências e concorrências do mesmo peso, sabe? Concorrências que é, têm a mesma qualidade. O que se diferencia hoje, em todos os aspectos, é, na verdade, aquilo que você oferece para o profissional. E o Uhum. profissional, aquilo que ele oferece para cliente dele. A gente está falando de atendimento qualificado, a gente está falando de atendimento de superar expectativas. A gente está falando de atendimento de qualidade, né? Uhum. Então, uma vez que você, eu sempre falo assim, ó, e pode existir 300, pode ser 10, né? Se um desses salões tiver um atendimento diferenciado, ele sempre vai se destacar. Ele pode ter os mesmos produtos, ele pode ter os mesmos profissionais, ele pode ter os mesmos preços e ele pode ter os mesmos serviços. Mas se ele tiver um atendimento de qualidade, se ele tiver um atendimento que supera as expectativas do cliente, os outros 10 salões vão ficar sempre vazios e ele sempre cheio, né? Porque as pessoas precisam entender isso. Hoje, o que se diferencia, né, pela qualidade, pela tanta coisa que a gente tem no mercado, é a qualidade de atendimento, né? Então, sim, se você tem um cosmético de qualidade, um cosméticos que agrega conceito e que esta empresa consegue atender os cabeleireiros de uma forma que abrange ele por completo, é claro que essa empresa vai ser sempre a preferencial desse cabeleireiro, né? Então, eu acho que cabe o profissional sempre buscar empresas que tragam esse suporte aí
diferenciado. E falar em diferencial, eu até comentei com você um dia que a gente se falou brevemente, que um representante passando no salão disse que os salões cheios eram os salões que fizeram um curso numa academia aí, sabe? E com você, claro. Então, assim, eu acho que você deve se encher de orgulho, sim. Por isso que, assim, é um prazer estar aqui com você falando sobre isso, porque eu me enchi de orgulho quando falou que assim, o salão aqui era diferenciado porque tinha uma pessoa que estudou né, com você, inclusive. Então, gente, foi demais. Eu falei, uma hora eu vou ter a oportunidade de contar isso para o Wagner, porque é muito bom, né, entender. E esse atendimento que você fala diferenciado, é quando você entende do cosmético, você começa ali prestar esse atendimento diferenciado. Exatamente, porque assim, ó, é o que eu sempre falo, né? E eu lembro uma vez que eu ministrei um curso para vocês e que a gente precisa prestar atenção no que está falando, né? Então, se você falar, tipo, nós cabeleireiros temos muito a coisa do inho, né? Vamos fazer um tratamentozinho, uma escovinha, enfim, né? E aí chega lá e a cliente quer pagar pouquinho, né? Então, se você fala do cosmético, que ele é um cosmético bonzinho, que ele o quanto de credibilidade você está passando daquilo. Então, você sim precisa conhecer o cosmético, você precisa saber quais são as substâncias ativas que tem nele, você precisa saber o que essas substâncias ativas fazem no cabelo, né? E se realmente aquele cabelo está precisando daquelas substâncias ativas. Então, muitas vezes eu chego em salões de beleza que não tem um determinado produto, embora, mesmo das empresas que eu trabalho, não tem o produto shampoo A, mas tem o B. Vai o B mesmo. Tudo para vender, sabe? Tudo porque tem que vender. Não, eu acho que quando não tem, e é o A que a sua cliente precisa, porque é no A que as substâncias ativas estão para o cabelo dela ali, você tem que dizer para ela, infelizmente a gente não tem aqui o A, mas semana que vem, ou daqui, mas eu vou providenciar para você, ou enfim, né? Mas o A é o shampoo para o seu cabelo, sabe? Então, acho que isso é muito importante, sim. E aí, Eliane, a gente precisa, aquilo que eu disse no começo, tem que estudar, tem que buscar conhecimento, porque aí você tem argumento, e quando você tem argumento, você tem um atendimento especializado e é diferente, né? E também, né, Wagner, a gente tem notado o avanço tecnológico, as coisas têm mudado muito. O que que você pode falar do que a gente tem assim de novo no mercado, que se fala muito em cosmético verde, né? Essa onda do. O que que você pode É, é, falar? então, é o que eu estou fazendo uma apresentação e a gente fala sobre essa coisa de qual a diferença de tendência e movimento, né? Então, tendência era algo que uma empresa criava e que todo mundo seguia junto, né? Hoje em dia, isso não existe mais. Hoje em dia existe um movimento, então empresas estudam o que está acontecendo no mundo, né? É, novas culturas, habilidades, comportamentos, enfim. Então, empresas estudam o que se está acontecendo nesse mundo, traz para as empresas, seja ela moda, carro, cabelo, e através dessas informações, as empresas então vêm trazendo aquilo que se torna necessidade ao consumo, tá? Então, o que mais fala hoje? Da beleza autêntica, tá certo? Se fala da liberdade de ser, né? Da liberdade de ser. Isso inclui vestir, cabelo, enfim, e de inclusão, né? Então, o que mais se fala hoje no mundo é isso. Então, nós, profissionais, precisamos nos atentar. Então, trazendo isso para o cosmético, né? Nem falando de cabelo, mas trazendo isso para o cosmético, se a gente não se cuidar, e não é questão de algo de marketing ou de novidade, não, é uma questão de mundo, porque se a gente não se cuidar, se a gente não se atentar com isso, amanhã a gente não vai ter muito.
os seus netos, os seus bisnetos podem não ter mais água. E aí? Sabe? Então, assim, a gente precisa, não é só, porque, assim, infelizmente, né, as pessoas só se atentam às notícias que trazem desgraça, infelizmente, né? Sempre tem isso. Então, se a gente parar para pensar na quantidade de milhões de pessoas que nós somos, se você parar para pensar na porcentagem, é 1%, é 1%. Só que isso é tão enfativo, né, que parece ser muito grande. Então, morreu, matou, nananana, e como nós, né, somos propensos à negatividade, é o que a gente mais vê. Mas a gente não vê as coisas, outras coisas que são importantes que a gente precisa estar atento. E aí, quem não está atento vai ficar para trás. Uhum. Vai ficar para trás. Então, a importância dos cosméticos verdes é porque eles estão com essa, já estão pensando no futuro, né? Já estão pensando em diminuir a agressão do meio ambiente, as embalagens são biodegradáveis, os shampoos, as máscaras, os condicionadores são solúveis em água, então, portanto, não vão poluir rios e mares, enfim, sabe? Não vão matar peixes, não vão. Então, são essas coisas que a gente os cosméticos verdes, eles estão ainda muito lento, mas eles estão crescendo, sim, e a gente precisa falar bastante disso, sabe? A gente precisa falar dessa importância, né? E se atentar mais ainda, e nós, como também educadores, educar Uhum. as nossas clientes da importância de elas usar um cosmético assim, entendeu? Uhum. Uhum. E acaba que como que a gente pode falar da diferença dos tradicionais para esses cosméticos hoje? Tá, olha só, eu não, é claro que os tradicionais eles também são bons. A gente não pode negar anos e anos e anos e anos de substâncias ativas feitas em laboratório, né? E que deram resultado até hoje, né? Na verdade, eles são bons. Mas se você parar para pensar em grandes empresas, né? Vamos falar aqui, não sei se tem problema de falar, Não. mas se a gente falar da Vela, né? A Vela acabou de trazer um produto que é totalmente vegano, né? Com substâncias ativas naturais. Embora não é a pegada deles, mas eles estão se atentando com isso. A L'Oréal, mesma coisa, né? Uhum. Então, talvez não seja a pegada deles e talvez por isso que não faz tanto sucesso, mas os cosméticos antigos, eles são bons. Uhum. Mas mesmo esses cosméticos antigos, eles vão começar a se atentar e mudar a formulação para diminuir a agressão. Então, acho que a única diferença é esse cuidado de diminuir a agressão ao meio ambiente. Porque resultado hoje, porque antigamente os resultados dos naturais não eram tão bons quanto, mas hoje, com a tecnologia avançada, os cosméticos naturais estão ali, tete a tete, entende? Uhum. Então, com essa consequência, vamos dizer assim, os cosméticos antigos começam, então, também a mudar e se atentar a essa nova geração que também busca na comida, no cosmético, no cabelo, essa autenticidade, essa coisa natural, né? Essa coisa, entende? Uhum. É, para cuidar mesmo do futuro, né? Uhum. E também falam-se em hercêuticos. É hercêuticos que fala? Ou É, cosmecêuticos? os dois, Ah, é os dois. hercêuticos e cosmecêuticos, tá? São as mesmas coisas. Então, Uhum. hercêutico e cosmecêutico é a mesma coisa. As empresas que cuidam de saúde, mais terapêuticas, chamam de hercêuticos, tá? Ah, tá. As empresas de cosméticos que estão entrando nesta onda chamam de cosmecêuticos. O que são? Uhum. Nada mais é do que cosméticos com substâncias ativas farmacêuticas em concentração um pouco maior que trazem resultados mais rápidos, tá? Muito mais rápidos. Então, eles estão mais direcionados aí à área da saúde capilar, né? Que cuida mais do sistema capilar
quando a gente fala de sistema capilar, é couro cabeludo e fio de cabelo, né? Uhum. Então, esses haircêuticos, esses cosmecêuticos, estão mais inseridos nessas empresas aí que estão preocupadas em também cuidar do couro cabeludo. Então, eles contêm nessas formulações substâncias ativas aí que também pode entrar no remédio e tal. Só que, claro, que para o cosmético em maior concentração e para o remédio em menor concentração. Entende? Uhum. O que a gente precisa entender? Que o hercêutico, o cosmecêutico, se ele tivesse uma concentração maior de substâncias farmacêuticas, ele deixaria de ser um cosmecêutico para ser um dermocosmético, tá? Se ele tivesse um pouquinho a mais ainda, ele deixaria de ser um dermocosmético e seria remédio, não poderia ser vendido em salão. É isso que a gente precisa entender, que às vezes as substâncias você encontra a mesma, Uhum. o que diferencia é a concentração. Então, no hercêutico ou no cosmecêutico, é uma concentração maior que um cosmético normal. No dermacosmético, ainda maior que o hercêutico. E aí, se passar disso, já é remédio. Né? Então, aí não dá, nem é mais vendido em salão de beleza, nada disso. E os dermocosméticos também estão mais presentes em clínicas dermatológicas, médicas, enfim. Né? Com esse aumento aí, na verdade, da terapia capilar, né? Então, os hercêuticos e os dermocosméticos estão ganhando bastante mercado. Sim, um movimento que quer cuidar do cabelo, quer cuidar da saúde, né? Exatamente, é isso aí. É E isso aí. em falar, Nick, você, assim, só retomando, você falou da quantidade. Teve uma aula específica que você deu, que eu não me esqueço até hoje, que eu uso muito, que é assim, ó, eu não sei nada, o profissional que está aí ouvindo, eu não sei nada, mas eu tenho que estudar tudo isso, tem uma dica que você deu maravilhosa. Por exemplo, um produto de perfumaria que tem Depantol, né? E aí um Depantenol, produto Depantenol. de pantenol. Aí tem um outro tipo para salão mesmo de cuidados especiais, também tem a mesma substância. Mas como saber? Estava no rótulo. Quer dar umas ideias do rótulo? A posição que fica o produto? Tá, é. Então, na verdade, isso a gente aprende quando estudamos um pouquinho de cosmetologia, né? Uhum. Então, daquilo que nós chamamos de ink name, né? O que é ink name? São aqueles nominhos que a gente encontra nas bulas, que nós chamamos de bula qualitativa e quantitativa. Qualitativa são aquilo que você tem no cosmético, né? As substâncias ativas que tem. Então, depantenol, glicerina, glicina, é, os tensoativos, né? Lauril heterosulfato de sódio, cocamidopropil PGBetaína, enfim, essas são as bulas qualitativas. Quantitativas é quanto tem daquilo e como que eu sei disso? A gente é lei, né? Pelo menos tinha que obedecer isso, né? Então, tudo que vem primeiro é o que tem maior quantidade. Então, se você pega um shampoo, a primeira coisa que tem é água, né? Então, isso significa que 70% daquela formulação é água. Os outros 70, 80, 90, os outros 40 são de ativos que vão definir qual o direcionamento daquele shampoo, né? Então, água você vai ter sempre, a não ser que esse shampoo seja feito daquilo que a gente chama, vou ver se eu lembro o nome aqui, de hidrolato, tá? Existem shampoos também que são feitos de hidrolato, que é o futuro dos cosméticos. Com essa coisa da água, Eliane, as pessoas vão começar a usar hidrolatos. Só não usam porque o hidrolato ainda é caro, tá? O que é um hidrolato? É a água que sai de quando você tira o óleo essencial das plantas, tá? Então, quando você tem lá, que eu esqueci o nome daquilo que faz, tira o óleo essencial, não é condensação, enfim, quando você vai extrair o óleo essencial das plantas, né? Então, de um lado vai pingar o óleo essencial e de outro lado a água, aquela água vaporizada que criou o óleo essencial.
né? Uhum. Então, para você ter uma ideia, para tirar 1 litro de óleo essencial de rosas, precisa de 1 tonelada de pétalas de rosas. É. Então, por isso que o óleo essencial é caro. E por isso que o hidrolato também é caro, ainda. Mas o futuro do cosmético, com a diminuição da água, é no lugar da água ser hidrolato. Existem empresas que já usam o hidrolato, esse cosmético é caríssimo, mas já existem empresas que já usam os hidrolatos, né, como ativo para fazer a formulação do shampoo. Então, 70% desta formulação é água, porque o água ou hidrolato, que é o primeiro substância ativa. Depois vem os agentes limpantes, né, que são os quê? Os detergentes, que são os tais que a gente chama de tensoativos, tá? Que é o quê? Ah, lauril éter sulfato de sódio, que é o cocamidol PGBetaína, que são os limpantes, tá? Vão vindo as substâncias. E aí a gente precisa ver que tudo que está no começo tem uma maior quantidade e tudo que está lá no finzinho tem uma menor quantidade, né? Então, que isso para... Eu tenho lá última linha, está lá um ativo. Ele deve ter 0,02% daquilo, entende? Uhum. Então, é isso que a gente tem que entender. Quando eu pego uma bula qualitativa e uma bula quantitativa, eu vou ver o que ele tem de substância ativa como qualidade e qual a concentração, né? Então, quanto mais em cima da linha, né, da bula, está esse substância ativa, maior é a quantidade. Quanto menor, quanto mais para baixo, menor a concentração ou quantidade. E essa é uma dica fantástica, não é? Que a pessoa não precisa, por exemplo, se ela quer sair amanhã, depois desse vídeo aqui, saber qual é o produto melhor, ela consegue, Com não é? certeza, com certeza, com certeza. E tem uma coisa muito interessante também, né, já que a gente tocou nesse assunto. Ah, a gente sabe que depantenol é um... o depantenol ele ajuda na manter a umidade aí da fibra capilar, né, reter a umidade, né, enfim. Porém, a gente precisa também entender, e aí você vai entender em curso de cosmetologia, por exemplo, eu tenho lá depantenol seguido de um silicone, por exemplo. Uhum. Depantenol, e aí tem logo seguido do depantenol, tem um ciclometicone, enfim, tá bom? O que o depantenol vai... Qual é a função do depantenol ali? É mais condicionamento, Olha, tá? Ele é mais condicionamento. Agora, se eu vejo um depantenol seguido de uma glicerina, de uma ureia, ele é um restaurador de umidade, olha quanta coisa, entende? né? Então, sim, então tem muita coisa para entender, né? Então, é claro que você não precisa se aprofundar, mas pegar um curso de cosmetologia básico já te dá uma boa base, e mesmo para você não deixar de ser errado, né? Porque às vezes você pega alguém lá, um vendedor que, coitado, também não sabe do que ele está dizendo, diz: olha, o meu produto tem 50 aminoácidos. Eu falo, né, mas de onde você arranjou os outros 30? Né? Enfim, pois é. Né? Então, e é isso. E aí, assim, hoje existe muito, que eu não chamo de marketing, eu chamo de marketing, né? Hoje existe muito marketing no mercado, né? Então, e aí, para não ser enganado, eu preciso ter conhecimento. Sim. O marketing bate forte, né? A gente sabe disso, né? É o marketing, né? Porque o É, o marketing, marketing né? bate O forte. Então, marketing bate forte. só que se você sabe de todos esses detalhes, né, você que consegue, né, ajudar É, sua cliente. né? E assim, né? É o que eu estava até falando. Hoje em dia, a tricologia está tão sendo estudada, né? Devido à terapia capilar, que muita coisa que a gente falava lá atrás, hoje não se fala mais, né? Hoje, quando vocês falam, eu falava isso na minha aula de terapia capilar, meus professores olhavam na minha cara, de onde você tirou isso? Né? Então, entupiu o bulbo capilar, né? Algumas coisas assim. E várias outras coisas que a gente falava antigamente, que hoje não. Mas por quê? Porque a coisa foi evoluindo. Uhum. Já que a gente está falando de cosmético, acho de suma importância a gente colocar aqui também essa coisa da, não sendo polêmico, né, mas da progressiva, que todo mundo fala, a progressiva vidrifica o fio ou Uhum. cria filme de proteção. Na verdade, isso não é verdade. Não existe isso. Não cria filme de proteção, não vidrifica.
Na verdade, é que um cabelo passado por processos ácidos várias vezes, continuadamente, o que acontece? Essa queratina, ó, vamos pensar aqui. Pensa no ovo, Uhum, tá? O ovo, quando você bota ele para cozinhar, ele vai ficar durinho por dentro, vai? certo? Ele deixa de ser ovo? Não. Ele continua sendo ovo, sim ou não? É a Sim. mesma coisa que acontece com a queratina, tá? Quando a queratina passa por vários processos de acidez repetitivamente, essa forma da queratina, ela muda, ela tem uma outra forma. A queratina ela é aspiral, né? Ela é espiral e aí ela tem uma outra forma. Os cosméticos, eles são formados, eles são feitos para ter afinidade à queratina normal do cabelo, certo? Uhum. A forma da queratina, ela se transforma, ela se enrijece como ovo, o cosmético já não tem mais, não consegue ter afinidade, porque é uma outra queratina. E aí diz, mas não, por isso que não dá certo, porque vidrificou o fio, porque criou um filme de proteção. Não, essa queratina que está enrijecida, ganhou uma nova forma, e aquele médico que tem afinidade com a queratina natural não tem ação. É isso que acontece, né? Ah, Então, já que a gente está falando de cosméticos, e claro. já que a gente está trazendo algo aqui para as pessoas se ligarem, né? É isso aí. Então, já que a gente está aqui para falar um pouco dessa coisa de cosméticos e trazer esse ensinamento para os Uhum. profissionais deixarem de falar, né, asneira, besteira, porque dependendo de onde você quer estar, você precisa saber do que você está falando, entende? Então, E a, e acho a, isso e a cliente, Wagner, ela testa, às vezes ela sabe. E aí ela faz a exatamente. pergunta para saber que profissional você é, né? Exatamente, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Então, é importante sim, as clientes estão bem ligadas, elas estudam. Pois é. Eu falo que às vezes tem mais cliente mais estudado que cabeleireiro. Que nós É, cabeleireiros, né? com Pois certeza. é. E o que a gente pode esperar do avanço tecnológico aí para a gente já concluindo nosso bate-papo? Eu acho que tem muita coisa para vir Muita. aí, né? Então, eu acho que vamos falar muito de cosmecêuticos, de derracêuticos. Hoje já existe no mercado, mas que não é tão falado, mas eu estou trabalhando, fazendo consultoria para uma empresa que vai estar lançando um produto que consegue reverter o começo do cabelo branco, né? Então, aquilo Olha, que as pessoas tanto falam, podia existir um produto para diminuir o cabelo branco. Na verdade, já existe, só que não é tão divulgado, né? Porque também é muito caro, muito caro. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço das substâncias ativas, essa empresa que eu estou trabalhando está trazendo um produto maravilhoso para o mercado, inovador, né? inovador, que é essa diminuição aí do começo do cabelo branco. Então, se você já começa a ter cabelo branco, aí os 30%, você já tem como você aplica esse produto e seu cabelo vai voltar a processar novamente o processo, né, que a gente chama de melanogênese, né, para voltar a cor do cabelo. Então, eu acho que isso é bastante inovador. Então, logo, logo isso está aí no mercado também. E cada vez mais substâncias naturais, né? Sim. Trazendo os mesmos benefícios que os sintéticos. Então, Uhum. acho que o que a gente tem aí para esperar do cosmético é essa atenção, né? De trazer sempre coisas mais, menos, na verdade, menos, ah, menos agressão, né? Menos agressão ao meio ambiente, menos agressão à pele, menos agressão ao cabelo, enfim. Então, acho que a inovação no cosmético é por esse caminho aí que vai seguir, entende? Wagner, você percebeu que todas as marcas estão trazendo curves, que é cacho, todas. Então, assim, marcas que nunca se falava, agora só chegando, né? É, então, mas aí a gente volta a falar daquela beleza autêntica, Uhum. entendeu? Então, olha uma coisa que eu quero chamar a atenção dos profissionais aqui, né? É,
a gente vê, e eu falo sempre em todas as minhas lives. Hoje você abre o Instagram, você vê loira de cabelo cacheado dos 18 aos 30. É isso. Parece, desculpa, mas é o que eu penso, mas parece um monte de carro de japonês que tudo, mas não é igual. Tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual. Né? Tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual, sabe? E aí o que eu falo para pessoa, a mulher de mais de 30, a mulher de 40, a mulher, ela está deixando o cabelo branco. Quem se atenta a essa mulher? Essa mulher, ela está deixando de ir no salão porque ninguém fala do cabelo branco. Ninguém fala que o cabelo branco ele precisa ser cuidado porque ele é mais queratinado, mais queratinoso, ele é mais enrijecido e por ser mais enrijecido ele vai ficar, então precisa de mais lipídios. E aí as pessoas de repente estão esquecendo dessa mulher de cabelo branco que está vindo para o que é tendência, né? Para o que é movimento, que é essa autenticidade de ser o que é, e isso cabe ao cabelo cacheado também, né? Então as pessoas estão deixando de fazer progressiva, estão deixando de ser escravo da progressiva, daquele cabelo liso, que não traz essa autenticidade, não traz o que ela realmente é, e ela é daquele jeito, da progressiva, porque imposição da sociedade, né? E a gente pode falar de imposição em outra live, mas imposição, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que ser assado, e as pessoas, graças a Deus, estão se libertando dessa imposição, imposição social, imposição familiar, imposição religiosa, né? E sendo de verdade, né? Então isso é muito legal, muito legal. E nós, profissionais, temos que estar atentos a isso, né? Olha o nicho de mercado que você está perdendo. Cadê essa mulher de 40? Cadê essa mulher de Até 50? as cacheadas, né? Você Cadê não as dá atenção. cacheadas? Então, olha, quem se atentar a isso, vai ganhar muito dinheiro. Simples Uhum. assim, sabe? Simples assim. Eu Eu acho que a acredito. gente precisa estar de olho, sair do mesmismo, sair do copiar, né? Fazer aquela monte de fotocópia, né? E trazer, na verdade, a essência, a sua essência. Não tenha medo do que você. Não tenha medo. Ah, mas será que as. Não, você tem que fazer aquilo que você sabe, muito bem feito, e você pode ser o novo inspirador da nova geração. Então não tem que copiar. Se você tem Uhum. capacidade de fazer, faça. Quem sabe você não é o cara que vai inspirar os novos cabeleireiros, novos. Então, não tenha medo de fazer, faça, né? É isso Mas aí. precisa estudar. Estude para isso, vá em busca de conhecimento e lembre-se sempre, quanto mais eu penso que sei, mais eu sei que não sei. Nossa, essa frase dá para gente fechar essa live maravilhosa aí, não é verdade? Esse Pois é. bate-papo aí. E eu queria que você falasse como as pessoas podem te achar, seu arroba. Eu vou deixar aqui no link da descrição, mas quero que você fala também para as pessoas te Tá, pessoal, acharem. eu tenho, na verdade, eu tenho dois Instagrams, né? O da Tricologia, que é Tricologia Wagner Santos, tá bom? Arroba Tricologia Wagner Santos, e o Wagner Santos, underline Bioeduc, Bioteduc, tá? Então, são dois Instagrams que eu tenho, um que fala um pouco da marca hoje, na qual eu tenho feito consultoria técnica, e no da tricologia, um pouco dessa coisa da tricologia, dos tratamentos e também dos hercêuticos, né? Dessa outra empresa hoje que eu também faço consultoria técnica, que é uma empresa de hercêuticos também. Entende? Então, Olha, são esses dois. é isso aí. Olha, Wagner, eu tenho uma imensa gratidão mesmo. E eu acho Gratidão minha. assim que é muito rico falar com você. Esse vídeo vai ficar curto, a gente tem que voltar para falar mais outras informações. Eu vou te chamar novamente, tá? Com E certeza, estou à disposição sempre. Para mim é um prazer, de verdade, é um imenso prazer poder falar com vocês, e eu fico muito gratificado ver o quanto vocês estão crescendo, o quanto vocês estão fazendo, e que aí tem uma sementinha do que eu ensinei para vocês. Isso é muito gratificante de verdade. ó, um beijo no Beijo coração. no coração também.
Lembra que você falava um beijo no coração Sempre, quando sempre. encerrava nossas aulas? Então, beijo no seu coração e até breve. Até breve. Beijo.